Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Eliseu Machado. Mais uma vez estamos aqui para um estudo acerca da palavra de Deus. Antes de eu trazer o tema do estudo que nós vamos atribuir para as nossas vidas, para esses dias atuais, eu quero rapidamente fazer um pedido a você. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Pastor Eliseu Machado. Então, antes que nós venhamos falar do ponto e do que nós iremos tratar, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal. Escreve lá, Pastor Eliseu Machado, curte lá, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para receber mais algumas notificações. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para os dias atuais, para as nossas vidas, ou para todos aqueles que são cristãos, que acreditam, que confessam Jesus, que professa a fé cristã. Então, através desse vídeo, eu quero atribuir a vocês três atitudes humanas para que você possa andar no caminho da salvação. Então eu quero atribuir a você neste dia, neste vídeo, pelo nosso canal do YouTube, Pastor Eliseu Machado, justamente para estar trazendo aqui, sabemos que o único caminho é Jesus Cristo, para alcançarmos a salvação. Através de Jesus, nós alcançamos a salvação. Mas nós sabemos que precisamos entender como alcançar a salvação. De que forma alcançar? Quais são as atitudes que devemos tomar para alcançarmos a salvação? Então, mediante isso, com base bíblica, nós vamos estar lendo aqui na versão NVI, tá? Da nossa Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo de número 10, vai ser o versículo-chave para nosso estudo sobre a salvação. Nós sabemos que o único caminho é Jesus, mas nós temos um caminho a trilhar, temos atitude a tomar e precisamos saber literalmente como alcançar. Então vamos lá para o livro de Romanos. Você que está aí, pega a tua Bíblia, abra ela no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o primeiro pressuposto aqui, você deve confessar com a boca e crer com o coração, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Mas eu quero falar acerca de três princípios e três atitudes que nós devemos tomar com base bíblica, com versículos bíblicos, para alcançarmos a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Vamos lá. Primeiro princípio que você precisa saber é reconhecimento do pecado. Primeiro princípio, você precisa reconhecer que você é um pecador. Já vamos falar de alguns versículos enquadrados nisso. Como eu falei que são 3 pontos, o primeiro ponto é reconhecimento do pecado. O segundo ponto, ser liberto do pecado. E o terceiro ponto, que são esses 3 pontos, são essas 3 raízes, as 3 linhas que nós vamos atribuir para como alcançar a salvação. E o terceiro ponto é ser salvo do mundo pecaminoso. Então, o primeiro princípio para você alcançar a tua salvação é reconhecer que você é um pecador. O segundo ponto é ser liberto do pecado. E o terceiro ponto é ser salvo desse mundo pecaminoso. Amém? Ser arrancado desse mundo, que isso só vai acontecer no advento do arrebatamento da igreja, ou se nós morrermos em Cristo, seremos ressuscitados, entre os mortos. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo primeiro ponto, mas não deixa de dar o seu like, de curtir lá o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é perdão de pecado. O primeiro ponto é perdão de pecado. Então entenda bem. Você pode até confessar que Jesus é o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Mas o que vai fazer você trilhar o caminho da salvação é quando você se arrepende, quando você tem o arrependimento, ou então quando vem a você o reconhecimento. Para isso eu vou estar usando o livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 8, que nos diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Sabemos muito bem que esse caso ocorreu no livro de Gênesis, quando literalmente Adão e Eva pecou contra Deus. Até então, eles tinham pecado. A Bíblia não fala em que hora exatamente, mas a Bíblia vai trazer a menção que todas as vezes no findado dia, na parte da tarde, no cair do sol, Deus descia ao jardim e falava com Adão e Eva. E quando Deus veio falar com Adão e Eva se escondeu. Por quê? Porque eles sentiram literalmente que eles erraram. Eles reconheceram que pecaram. Reconheceram tanto que quando eles pecaram, aos olhos, as escamas dos seus olhos caiu, a naturalidade caiu deles, e eles reconheceram o corpo do outro e reconheceram que estava nu, e ali fizeram pegaram umas folhas de figueira e se vestiram ali para esconder a sua nudez, porque eles já estavam nus no jardim do Éden, mas a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, que não era para comer, por onde o pecado entrou, automaticamente eles ficaram com vergonha, reconheceram literalmente, porque você sabe muito bem que o pecado, ele traz sujeira, que o pecado faz você reconhecer literalmente que você está distante de Deus. A Bíblia diz que o único que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então entenda bem, nós vamos entender que Adão e Eva reconheceu que eles pecaram. Então enquanto você não tiver esse reconhecimento e não se arrepender que você é uma pessoa pecaminosa, que você peca, que você está no mundo pecaminoso, você ainda está fora do caminho da salvação. Então, o primeiro ponto é você ter o reconhecimento que você é um pecador, que já nasceu com a natureza pecaminosa devido ao que ocorreu através de Adão. Mas não é desse ponto que eu quero falar, só quero falar dos caminhos. Segundo versículo que vai nos trazer a lume sobre o pecado que está sobre as nossas vidas, que encontra no livro de Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Entenda bem, quando você peca, você fica distante. O salário, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que nós pecamos e não nos arrependemos, não nos reconhecemos que somos pecadores, automaticamente o que nós merecemos é a morte. É a morte física, a morte carnal? Não, não é a morte física nem a morte carnal, é a morte espiritual. Então o pecado faz separação entre você e Deus, e todos os versículos você vai ver que a salvação só encontramos através de Cristo. Terceiro versículo que vai nos trazer a lume sobre se nós não reconhecermos que o pecado está em nós, que nós somos pecador, automaticamente nós estamos excluídos. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, vai nos dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então entenda bem, todos pecaram. Tem uma passagem bíblica que diz: e até você que disser que não pecou, já se consiste pecador. Sabemos muito bem que o pecado, ele entrou através de Adão.
E através de Adão, da natureza de Adão, e todos nós que nascemos já com a natureza dentro de nós pecaminosa. E só conseguimos literalmente se livrar dessa natureza pecaminosa quando reconhecemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro pressuposto para nós entendermos que estamos no caminho da salvação é quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos pecador. Não adianta você se medir a tua vida com a vida de outras pessoas. Não adianta você achar que você peca e tem alguém que peca mais do que você, então você é merecedor de tanta salvação quanto aquele. Não existe pecadinho nem pecadão. É bem verdade que cada um tem as suas consequências, cada um tem as suas cada um tem o seu recurso e cada um tem a volta pelaquilo que é cometido sobre a sua vida. Mas enquanto você não reconhecer que você é um homem pecador e não se arrepender de uma vida pecaminosa, automaticamente você está distante do caminho da salvação. Vamos para mais um versículo. Eu vou estar aqui falando sobre mais 2 versículos sobre o caminho para entrarmos no caminho, literalmente, para reconhecermos que nós precisamos de perdão e reconhecer que somente Jesus pode nos levar à salvação. Mais 2 versículos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19, vai nos dizer acerca do pecado, que o pecado nós precisamos nos arrepender. Olha o que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então entenda bem, você reconhecer que é pecador, mas não tem o arrependimento, você está fora do caminho da salvação. Mais um versículo, primeira epístola de João, capítulo de número 9, capítulo de número 1, melhor dizendo, e o versículo de número 9 que nos diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificará de toda injustiça. Então, o segredo é reconhecer. E você só vai confessar literalmente se você vier a reconhecer que você é uma pessoa pecaminosa. Então, o primeiro caminho para você alcançar, andar no caminho da salvação, sabemos que todas elas intermédio de Cristo, mas nós precisamos trilhar um caminho até que Jesus venha, ou para buscar a sua igreja, ou para nos recolher dessa terra. E para isso nós temos que ter essa atitude. A primeira atitude é o que? O reconhecimento que somos pecador. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto é um ponto também que vai falar muito do pecado. Mas o segundo ponto é algo que sozinho nós não vamos conseguir. O segundo ponto é algo que é a segunda fase da conversão de um cristão. A primeira fase você vai vir, porque todos que confessam Jesus, que passa a agregar em uma igreja, passa a entender o evangelho de Cristo, porque Cristo morreu, ele vem mesmo, não, a não ser aquele que já nasceu no berço do evangelho, mas ainda assim ele nasceu com a natureza pecaminosa e ele precisa confessar, ele precisa reconhecer que é um pecador. Então esse camarada, ou nós mesmo podemos entender que para isso nós precisamos reconhecer que somos pecador. Então o primeiro passo da conversão para andarmos no caminho, para alcançarmos a salvação, é reconhecer. O segundo passo é o quê? É se libertar do pecado. Ô glória! O segundo passo é bastante importante também, que nós vamos estar aqui atribuindo também alguns versículos que vai falar sobre como alcançarmos a libertação. Então entenda bem, por onde vem a libertação? Você precisa saber. Você sabe muito bem que há momentos da nossa vida que nós não queremos pecar, que nós não queremos viver uma vida pecaminosa, que não queremos viver no erro. Talvez as circunstâncias, os deslizes e a situação nos leva. Então entenda bem, você precisa pôr isso na sua cabeça.
Quando você reconhece que você é um pecador, quando você reconhece que você é falho, que você peca, que estamos nesse mundo, que vamos pecar é fato. A Bíblia diz, se dissermos que não pecamos, já se tornamos pecador. Mas nós sabemos que se nós tivermos com a nossa vida pecaminosa ou pecador contumaz, não estou falando aqueles deslizes, pecador contumaz, aquele pecador que literalmente não consegue se libertar, ou quando ele não consegue ou sabe o caminho, automaticamente, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha que interessante o que diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 18 e 19, para nós tratarmos do segundo ponto, que vai nos mostrar para nós mesmos e para Deus que estamos andando no caminho da salvação. Primeiro ponto do caminho da salvação é reconhecermos que somos pecados. O segundo ponto já age com a nossa natureza, com a nossa vontade e com a força maior da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele está relatando e escrevendo as cartas aos Romanos, no capítulo número 5, versículo 18 e 19, para nós tomarmos base para o segundo ponto da nossa fase da libertação do pecado. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Versículo 18. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justiça. Ou então seja, nós sabemos muito bem que Romanos vai trazer um esclarecimento que por um só homem o pecado entrou no mundo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e todos se constituíram pecador através do pecado de Adão. Como nós lemos ali nos versículos anteriores, né, em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, porque todos pecaram e instituídos estávamos da glória de Deus. Olha que interessante, vai dizer que por um homem o pecado entrou e alcançou toda a humanidade. Mas a Bíblia também vai nos trazer o relato que por um único só homem todos os pecados de toda a humanidade também foi liberto. Então vamos para dar continuidade, lendo aqui no capítulo de número 5 de segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo também escreveu, capítulo 5, versículo 21, vai falar como sermos libertos e como alcançar a libertação para andarmos no caminho da salvação. Aquele que não conhece pecado, o fez pecador por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Olha que interessante. Nós sabemos muito bem que sozinho ninguém consegue se libertar. Sozinho ninguém consegue se livrar dos pecados. Sozinho ninguém consegue com uma varinha mágica, com um comportamento, com uma atitude humana, consegue se libertar do pecado. Ninguém sozinho consegue ser liberto do pecado. Porque da mesma feita que por um único homem o pecado entrou, também nós sabemos que por Jesus Cristo, Adão vai dizer que ele fez com que o pecado ele veio constituído a toda a humanidade. E também Deus mandou o seu único filho para que todos que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. É isso que vamos dizer um pouquinho mais à frente. Entenda bem isso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos justificados dos nossos pecados. Os nossos pecados você foi comprado, o seu pecado, ele foi pago pelo um alto preço. E o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecador por nós. Jesus Cristo, ele está falando de Cristo. Ele está falando que Cristo, ele não conheceu pecado algum, mas ele se fez pecador, para que venha nos libertar do pecado. Então não entenda isso aqui. Você pode estar lutando, reconhecendo que você é pecador, mas você precisa de alguém. E esse alguém é Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer na carta também aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1,
acerca de quem e por onde o pecado vai sair da nossa vida. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Paulo relata numa das suas cartas, principalmente a carta aos Romanos. Capítulo 8 e o versículo de número 1 é muito conhecido de você cristão, você que confessa, você que prega, você que conhece a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há, olha que coisa maravilhosa, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Você só vai conseguir demonstrar para Deus que você literalmente está andando no caminho da salvação quando você estiver andando no caminho de Cristo, andando na vontade de Cristo e com Cristo, porque Cristo ele pode vos auxiliar a ser liberto deste pecado que tanto perdura na nossa vida, que tanto nos castiga, que tanto judia de mim e de você. Então entenda bem, o primeiro passo, o primeiro ponto para nós mostrarmos para Deus e para nós mesmos que estamos no caminho da salvação é reconhecer que somos pecado. O segundo passo é algo que não depende de nós, já foi pago um alto preço, mas nós precisamos andar com a força maior, que é através do Espírito Santo de Deus, que vai nos auxiliar a andar no caminho de Jesus. Então entenda bem, quando nós confessamos, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, que vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós. Então Jesus fez pecador para que nenhuma condenação mais estará sobre a nossa vida. Mas como é, pastor, que eu não serei mais condenado? Quando eu ando na vontade de Cristo. Quando você anda na vontade de Cristo, quando você anda nos mandamentos de Cristo, quando você anda enquadrado na palavra de Cristo, não tem mais condenação contra a tua vida. Nada, não tem inferno, não tem Satanás, não tem demônio, não tem ninguém que pode acusar você, porque os seus pecados já foram perdoados. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida pecaminosa, porque Jesus já morreu e nos libertou de todos os pecados para você andar numa vida tranquila e fazendo a vontade. Não, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vamos lá, terceiro e último ponto para como andarmos ou como demonstrar que estamos no caminho da salvação. Ninguém está dentro de uma igreja, ninguém está servindo a Deus, ninguém está fazendo a obra de Deus para viver nessa terra, para ficar o resto da sua vida vivendo neste mundo pecaminoso. Então o maior segredo é sermos libertos desse mundo. A Bíblia vai nos dizer: aquele que é amigo do mundo se consiste inimigo de Deus. Sabemos que o mundo está aí para tentar nos tragar, para tentar oferecer coisas maravilhosas, para tentar oferecer coisas para a carne, para que literalmente nós venhamos fugir do caminho da salvação. Então entenda bem, primeiro passo, recapitulando, primeiro passo para nós mostrarmos que estamos no caminho da salvação, através de Cristo Jesus, é quando reconhecemos que somos pecador. O segundo passo, para provarmos que estamos no caminho da salvação, é quando Jesus veio até mim, a você e por mim, e através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele nos libertou de todo o pecado. E como é, pastor, que eu mostro a Deus que eu estou no caminho da salvação e os pecados estão sendo? Sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém vai chegar em lugar algum. Então você precisa de Cristo. Confessa a Cristo, anda com Cristo, segundo a vontade de Cristo, que você vai sendo liberto dia após dia. É gradativamente. Cada dia Jesus vai te trazendo a memória, as palavras de Deus vai falando com você, o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo, convencendo você a fugir dessa vida pecaminosa. Então entenda bem aqui, para você compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida e como você demonstra a Deus que você está andando no caminho da salvação. 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses vai nos dizer: salvo do mundo pecaminoso. Então o terceiro passo é para nós sermos salvos desse mundo pecaminoso. Como é, pastor, que eu serei salvo desse mundo pecaminoso? Ah, meu amado, estamos no mundo. E por já estarmos nesse mundo, nós já se consiste pecador. Sairemos pecador porque estamos nesse mundo e precisamos ser libertos desse mundo pecaminoso. Mas tem uma fórmula. Não é uma fórmula mágica, não é uma varinha mágica, não é um amuleto, não é nada a não ser Cristo. Cristo, ele vai nos libertar e nos tirar desse mundo. Então,
preparando para o reino de Deus. Você precisa estar se preparando para ir morar com Deus lá no céu, para alcançar a plena ou a plenitude da salvação da tua alma. Como é que é? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, vai nos dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda bem isso aqui. Deus não nos destinou para a sua ira. Deus não fez eu e você para ser condenado ao inferno. Quem luta contra a minha vida, contra a tua vida, para nos destruir, é o inimigo da nossa alma. A intenção dele é fazer você perder o foco. A intenção do diabo é te oferecer coisas que desagradam a Deus, mas que agrada você e agrada muitas das vezes o mundo, a humanidade, para literalmente você perder a tua salvação. Deus não fez ninguém para se perder. Deus não fez ninguém para ser condenado ao inferno. Deus, ele luta até os últimos minutos da tua vida, tentando te convencer para que você venha morar com ele. Ele não fez filhos para ser entregue a Satanás. Ele não fez eu e você para sermos condenados e ser morto, tanto a carne quanto a alma ser lançada no inferno juntamente com Satanás. Ele nos fez para nós um dia estar sendo salvo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui recitar este versículo desse capítulo, ao qual eu tenho um apreço, um carinho muito grande. É um capítulo que vai falar muito conosco, que é a primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 11 ao versículo de número 14, que nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ei, Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E só teremos a vida eterna através do Filho de Deus. Olha que interessante. Versículo 12. Nós vamos ler estamos lendo a primeira carta do Evangelho, primeira carta ou primeira epístola de João, no capítulo número 5, versículo 11 ao versículo 14. Versículo 12 vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que interessante. Sem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, você não tem a vida. Sem o Filho de Deus, você está condenado ao inferno, condenado à morte eterna. Agora, com o Filho de Deus, através de Cristo Jesus, nós teremos a vida. Olha o versículo de número 13. Estas coisas vos escrevi, e a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tenhais a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confissão que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Oh glória! Olha que coisa mais maravilhosa. Quando nós andamos com Cristo, nós já estamos alcançando a vida eterna. Estamos libertos deste mundo. Estamos livres e sendo arrancados dia após dia da vida pecaminosa, da vida errônea, e para morarmos com Ele na vida eterna. Eu sei que você não deseja o mal nem para o teu filho, nem para o teu querido, nem para ninguém, nem para um ente querido, nem talvez para aquele que vos faz mal. Eu tenho certeza que ainda você, sendo má, como diz a palavra do Senhor, sabe dar boas coisas ao seu filho. Se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Então entenda bem isso aqui, pelo amor de Deus. Se você sendo má, sabe dar boas dádivas ao filho, quanto mais ao pai, quando nós não pedimos, o que ele nos dará do seu espírito. Então entenda bem, quando você anda no caminho de Deus, você anda com Cristo, automaticamente você está falando e ele está te ouvindo. Porque quem está te excitando, quem está te levando à perfeita adoração, à perfeita comunhão, é através do Filho de Deus. Entenda bem isso aqui para nós encerrarmos. Nós sabemos muito bem que Jesus não veio ao mundo à toa. Jesus não morreu por mim, por você à toa. A intenção de Jesus era salvar
todos quantos vier até ele. Ele diz: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. O plano da salvação é em Cristo Jesus, mas se você aprender esses 3 princípios básicos para você alcançar uma vida salvadora, uma vida para morar com Deus na vida eterna, no céu, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, ou se você morrer em Cristo para morar com Ele, é bem fato e é bem verdade que o que Deus fez por mim e por você foi algo que ninguém poderia fazer. O intuito dele é nos trazer a salvação e a vida eterna. Tanto que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 3, para eu encerrar aqui esse vídeo, para você aprender esses princípios básicos, para você viver uma vida enquadrada no caminho da salvação. João capítulo 3, versículo 16, é o ponto-chave para você entender que através de Cristo você encontrará a salvação. Então não adianta, não existe outro meio. Não existe outro paradigma, não existe amuleto, não existe regra humana que te alcança a salvação. O único caminho da salvação é Jesus. Olha o que diz a palavra de Jesus, a palavra de Deus, através do apóstolo João, nos seus evangelhos, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o segredo é crer em Jesus. Com Jesus, ele te mostra aonde está o erro. Com Jesus, ele te liberta do erro. Com Jesus, iremos morar no céu, naquele grande dia. Então, meus irmãos, estou aqui encerrando esse vídeo, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade para aprendermos esses 3 princípios que nos levam à salvação através de Cristo. Primeiro princípio, reconhecemos que somos pecador. Segundo princípio, que Cristo arrancará de nós todo o pecado. E terceiro princípio, que ele nos tirará desse mundo para morar com ele nas mansões celestial. Ficam todos com Deus. Lembrando, não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de dar o seu like, não deixa de dar aquela curtidinha e se inscrever no nosso canal. E que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar para a glória do Deus Pai, e que um grande dia, naquele grande dia que está bem próximo de Jesus vir buscar a tua igreja. Ficam todos na graça e na paz do Senhor Jesus.